Aproxima-se rapidamente o prazo final que o Congresso Nacional defina as novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Atravessamos nessa casa um momento de tentativa de consenso, com frequentes negociações nas quais, naturalmente, os senadores e senadoras buscam resguardar os interesses dos estados que aqui representam. Essa, aliás, é exatamente uma das funções do Senado Federal: preservar o equilíbrio entre as unidades da Federação, garantindo que cada uma delas seja representada da forma equitativa em relação aos demais. Temos ouvido críticas a respeito da demora na definição dessas regras, já que quase 2 anos passaram desde que o Supremo Tribunal Federal determinou que o último dia de 2012 seria o prazo final para o estabelecimento do novo sistema de repasse do FPE. Essas críticas são absolutamente infundadas, senhoras e senhores senadores, pois estamos atentos ao que o Fundo de Participação dos Estados há muito tempo. A prova disso são os diversos pronunciamentos a respeito do tema, tanto aqui quanto na Câmara, feito desde o início de 2010. Prova disso são os projetos com proposta de novas regras que tramitaram ativamente no Congresso Nacional nesse período. Prova disso são os 2 textos para discussão que o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Senado publicou sobre o assunto. E prova maior disso, finalmente, são os trabalhos recém-concluídos da Comissão Especial que elaborou a proposta de um novo pacto federativo. Instituído por Sua Excelência o senador José Sarney, presidente dessa Casa, a proposta que abarca, evidentemente, a questão do Fundo de Participação dos Estados. Em outras palavras, o Congresso Nacional está, assim, empenhado na busca de um consenso para as novas regras do rateio do Fundo de Participação. Se ainda não encontramos esse consenso, é porque, em primeiro lugar, o tema é extremamente delicado por si só. E, em segundo lugar, ele afeta um dos próprios fundamentos da nossa República, o equilíbrio federativo. E o nosso empenho se deve a um fato muito simples. Se não definirmos essas regras no prazo hábil, não haverá distribuição do Fundo de Participação dos Estados em 2013, pelo simples fato de que não haverá critério legalmente estabelecido para essa distribuição. Os critérios atuais, segundo decisão do STF, só valem para 2012. É fácil perceber que é um verdadeiro caos está se aproximando para tomar emprestada a expressão empregada pelo presidente Zé Sarney, se instalará no país. Há estados que dependem em larga escala dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. A minha Paraíba é um exemplo claro disso. São estados em que o Fundo de Participação estaduais representa praticamente a metade da receita total. Nós simplesmente não podemos sobreviver sem os recursos garantidos pelo Fundo. Se o Fundo dos Estados é importante para a economia estadual, também, e mais ainda, o Fundo de Participação dos Municípios é importantíssimo, porque representa, em alguns casos, em particular na região do Nordeste e mais ainda na Paraíba, quase 100% da receita desse ente federativo. Felizmente, acredito que estamos chegando a um acordo. O relatório do nobre senador Walter Pinheiro, apresentou na semana passada, aponta para uma solução que parece acomodar as posições conflitantes de cada estado. Parece-me bastante razoável a partir, inicialmente, da garantia de que o Estado e o Distrito Federal preservarão um piso ancorado no repasse de 2012. Isso é absolutamente fundamental, pois não causa impacto nas contas e nas previsões de investimento dos estados que mais dependem do fundo.
Ademais, precisamos também garantir que o preceito constitucional de redução das desigualdades regionais seja respeitado. Pelas regras atuais, os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebem 85% do repasse do Fundo de Participação Estadual. A proposta do senador Walter Pinheiro vai ao encontro dessas preocupações, pois os incrementos na arrecadação serão distribuídos numa proporção semelhante com que se arrecada o imposto de renda e do IPI. Fontes do Fundo de Participação dos Estados: superarem os índices da inflação. Em outras palavras, repassado o piso devido a cada estado. O excedente seria distribuído numa proporção semelhante à praticada atualmente, no que diz respeito à distribuição entre regiões mais ricas e mais pobres do país. Mais precisamente, 85,8% para a região Norte e Nordeste e Centro-Oeste e 14,2% para a região Sul e Sudeste. Já em relação à parcela a ser recebida por cada estado, haveria diferenças determinadas pelos critérios escolhidos para calcular a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Os critérios propostos são dois: a população e a renda domiciliar per capita. São dados de uso corrente, calculados de forma centralizada pelo IBGE e que refletem de forma concisa a realidade socioeconômica de cada unidade da federação. Com base nesses novos critérios que serão aplicados, repita-se, apenas a parcela excedente do Fundo de Participação dos Estados, garantido o piso de cada estado correspondente à arrecadação de 2012, teremos algumas mudanças na proporção relativa de cada ente federativo, em relação ao montante do fundo. A Paraíba, por exemplo, é um estado que, com base nos dados de 2011, referentes à população e à renda domiciliar per capita, receberia uma proporção maior do que a que recebe hoje. Mas precisamos analisar essas vantagens, entre aspas, com a devida cautela. Em primeiro lugar, é a materialização dessa suposta vantagem está atrelada ao aumento da arrecadação do imposto de renda e do IPI, com índice acima da inflação. Se a arrecadação aumentar em níveis iguais ou inferiores à inflação, a distribuição do Fundo de Participação dos Estados permanece exatamente na proporção atual. Em segundo lugar, precisamos considerar que a população e a renda domiciliar per capita são dados variáveis e perfeitamente aceitáveis que um estado receba uma proporção maior ou menor do fundo em um contexto do qual aquele estado melhore ou piore os seus índices socioeconômicos. Em terceiro lugar, é impossível mudar as regras do Fundo de Participação dos Estados sem alterar a proporção do montante devido a cada estado. Haverá estados que receberão uma proporção maior e outros que receberão uma proporção menor do que as recebidas atualmente. O importante é que os critérios escolhidos para calcular essa proporção sejam socialmente justas e economicamente razoáveis. É isso que eu acredito. Está garantido na emenda substitutiva do senador Walter Pinheiro. Com uma vantagem, não podemos falar em perdas efetivas, pois nenhum ente da federação passará a receber menos de um ano do que o outro. O piso, com base no rateio atual, está garantido e será corrigido anualmente. O que acontecerá em alguns casos será uma diminuição gradual da participação relativa no rateio, segundo critérios perfeitamente aceitáveis. Em suma, no que se refere à transição entre o modelo atual e o novo modelo a ser definido para 2015, acredito que a proposta em análise oferece uma opção bastante interessante, pois preserva a arrecadação atual e introduz de forma paulatina novas regras que me parecem justas e razoáveis. Como as regras valeriam para 2013 e 2014, teríamos tempo para avaliar se o critério escolhido foram os melhores ou à nossa disposição, ou haveria outros mais adequados. O que importa é que estamos nos aproximando de um acordo e a emenda do senador Walter Pinheiro parece refletir esse momento. É algo que todos nós devemos nos preocupar, em particular nós que somos da região do Nordeste e mais ainda da minha querida Paraíba. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus